Graça e paz, irmãos, aqui é o apóstolo Juscelino Alves. Antes de eu postar, né, esse relato, né, essa experiência da jovem Lili, eu senti de fazer essa breve introdução, né, porque novamente nós estamos abordando esse tema, um tema o qual causou muita polêmica, né, tristeza de algumas pessoas, alguns questionamentos, né, inclusive o jovem Felipe, né, quando ele teve a experiência, ele viu, né, a Rebecca Brown no inferno, como ela era no começo da caminhada dela, né? Como o Senhor mostrou a ele, né? Que ela, a um determinado momento, ela chegou a andar na doutrina, mas o Senhor mostrou a ele o pecado, né? A qual ela estava sendo torturada ali naquele momento, que era justamente os adereços, né? Os adereços, e tinha uma certa idolatria também a um animal, né? Era um amuleto, se não me engano, que ele viu, né? Tinha um nome em inglês, e a pata de um gato, né? Então, né, devido a muitas perguntas, a muitas questões, nós resolvemos consultar ao Senhor, né? Tem uma palavra que diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, devido a nossa intensa oração, devido à nossa intensa intimidade com Deus, nós temos hoje, né, essa facilidade, né? O Senhor traz arrebatamentos, meio que praticamente todas as noites nós oramos buscando, né? Quem já veio aqui sabe, vê como é que é o clamor, e a presença do Senhor tem sido forte, e o Senhor tem ouvido as nossas orações quando fazemos algum pedido a Ele, quando consultamos ao Senhor, assim como era com os reis do passado, né, irmãos? Quando eles iam para a guerra, antes de ir para a guerra, eles consultavam ao Senhor, e o Senhor dizia que sim ou que não. Amém, queridos? Talvez, né, como os mais ignorantes, né, os mais, né, implacáveis, dizem assim: mas o que isso tem a ver, o que isso vai acrescentar na minha vida, né? Irmãos, com certeza na vida de alguém vai fazer diferença, né? Esse testemunho, essa experiência, né, que serve de um alerta para nós, né? Porque não adianta nós sermos usados por Deus, não adianta, né, a gente ser arrebatado, a gente ter várias experiências com Deus, se não andarmos em obediência ao Senhor, né? Então a obediência ao Senhor é imprescindível para a salvação. Então que essa experiência ajude de certa forma você a meditar um pouco na sua salvação, né, a consertar algo que talvez na sua vida esteja fora do prumo, né, e que Deus abençoe você em nome de Jesus. E no final novamente a gente volta com uma palavra, amém? Então vamos lá para a experiência. Amém, graças e paz. Acho que quando a apóstola veio orar em mim, aí eu só lembro de cair e lembro da minha alma e vejo meu corpo, como sempre acontece quando eu vou em arrebatamento. Faço a pergunta para os anjos, eles respondem que sim, e eu vou até o céu. Aí o Senhor, né, me leva numa sala de cura, de tratamento, e começa a tirar as enfermidades que eu estava sentindo, dor de cabeça, e tirando que o inimigo estava jogando seta. E eu perguntei do Senhor: Senhor, eu repreendi, e passava, e depois voltava com tudo. Aí o Senhor falava: isso é porque eles não queriam parar de jogar seta. E o Senhor me mostrava o que eles queriam plantar para mim não buscar o Senhor, porque o plano do inimigo era que eu não recebesse nada. E aí o Senhor falou bem assim que a guerra vai aumentar e era pra gente orar mais. Aí onde falava: agora eu vou te levar até o inferno. Aí eu falei: Senhor, eu não tô muito bem para ir no inferno. Aí o Senhor falava assim: mas tu nem sabe o que tu vai fazer lá. Aí o Senhor falava: você vai, porque quem manda em você sou eu. Aí quando eu não discutia, amados, eu ia. E quando eu chegava lá, eu ia numa sala, e parecia uma sala de interrogatório. E onde falava assim: você vai interrogar aqui, faça as perguntas que você quiser. Aí eu falei: mas como assim? Quem eu vou interrogar? Aí ele falava assim: você vai ver. Aí quando os demônios traziam uma mulher acorrentada e sentava na minha frente, numa cadeira.
E ela olhava para mim com tanta aflição, ela começava a chorar. Ela chorava só de olhar para mim. E eu não entendi e perguntava o nome dela. Eu falei, como é o seu nome? Aí ela falava assim, meu nome é Rebeca Brown. Aí eu olhava assim, eu falei, sério? Ela falou, sério. Aí eu falei bem assim, tá bom. Aí o anjo falava assim, você pode perguntar à vontade. Ela está disposta a responder a verdade para você. E se ela não responder, ela já sabe que ela vai passar. Se ela não responder a verdade, vai passar pela tortura dela. Aí eu peguei, aí eu olhei para ela e comecei a fazer a pergunta. Eu falei assim, por que tu tá aqui no inferno? Uma pergunta bem básica que eu fiz a ela. E ela falou bem assim, porque eu não quis obedecer e por causa das mentiras. Eu falei bem assim, e por que tu não obedeceu ao Senhor? O Senhor não te falou sobre a doutrina? Os anjos que tu via não falaram para você a doutrina? Aí ela falava bem assim, falaram para mim. Todas as vezes eles me avisaram. Mas eu tentei até no começo seguir a doutrina. Eu tentei, mas eu pensei que o Senhor ia me livrar disso pelo fato de orar, de eu buscar. E pelo fato só de eu não obedecer isso, eu pensava que o Senhor ia me livrar disso. Então eu comecei com o meu cabelo grande, meu cabelo era longo. E eu comecei a cortar, porque eu pensei que o Senhor ia ter misericórdia de mim pelo fato de eu ser uma vida e buscar o Senhor constantemente. Aí eu olhei para ela e falei bem assim, mas eu não entendo. Eu falei bem assim, se tu desobedecer ao Senhor e os anjos te avisaram, por que tu continuou vendo? Com teu dom de ver, de ser arrebatada. Eu perguntei dela isso. Eu falei, porque o que eu me lembro, quando a gente desobedece, o Senhor tira o nosso dom. Porque isso já aconteceu comigo, pelo fato da minha desobediência. Aí ela olhou pra mim e ela falou, cada pergunta que tu me faz que me bota contra a parede. E ela falou bem assim, eu não posso mentir, senão eu vou ser torturado mais e mais ali dentro. E a gente estava no inferno e ela apontava para uma porta. Aí ela falava bem assim pra mim, eu não queria que ninguém soubesse que eu estava sem dom. Eu não queria. Então, quando o Senhor tirou meus dons, eu inventei coisas. Eu falei, mas como assim? Ela falou bem assim, como eu já conhecia o reino espiritual, muito tempo eu fui ao céu. Quando o Senhor me revelou a doutrina, eu não quis obedecer. E o Senhor ainda me deu muitas chances, mas eu não quis ouvir. Então eu queria que as pessoas, tipo assim, olha, Rebeca Brown ainda tá tendo arrebatamento e tal. E eu queria que as pessoas, tipo assim, continuassem. Eu não queria que elas soubessem que eu tava sem dó. Então eu menti em muitas coisas. Aí ela falou, por isso que eu tô aqui no inferno. Aí eu olhei pra ela e eu falei bem assim, meu Deus. Eu falei bem assim, aí minha alma aflita, porque eu me sentia como ela, sabe, amada? Eu me pus no lugar dela, porque eu comecei a lembrar de quantas vezes que eu menti e desobedeci ao Senhor. E ela falou bem assim, mas eu fui tão burra. Ela falou bem assim, porque eu pensei que o Senhor ia ter misericórdia de mim e eu não quis seguir a doutrina. Aí quando ela olhou pra mim, ela começou a falar. No começo que ela tava com os dons dela, falou do cachorro dela, do gato. E eu falei pra ela que eu tinha falar. Eu comecei a falar da minha experiência, ela falou das dela. Aí ela falou bem assim, a maioria das minhas experiências foi verdade, mas quando o Senhor me revelou a doutrina, eu comecei a mentir. E tem coisas que não é verdade. E aí eu olhava pra ela e eu falei, entendi. Ela falou, eu não sei se eu posso te dar um conselho agora, mas eu vou te dar. Se tu viu, fala, mas se tu não viu, não fala, porque o Senhor abomina mentira. E eu
eu não via as coisas, mas eu falava que via. Aí ela falou bem assim, continua no caminho e não desvia por nada, porque eu acho que eu tô muito arrependida pelo que eu fiz. Era pra mim ter ouvido ao Senhor. E quando eu vi ela lá, amados, ela tava de cabelo curto. E eu não vi ela machucada, eu vi ela normal, sabe? Como uma pessoa normal, assim. E foi essa a minha experiência. Graças e paz, povo de Deus, novamente o apóstolo Juscelino Alves, né? Quero começar agora com um texto que está escrito lá em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, que diz assim: Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aleluia. Irmãos, o risco, o perigo de andar fora da doutrina é você saber, né? Aliás, é você não saber o que é pecado, né? E o que não é diante de Deus, né? Porque não matar, né? Não roubar, né? Não mentir, né? São coisas que até as pessoas mundanas, né? Elas sabem que são erradas, né? Fazer, né? Mas tem coisa, né, na doutrina que o Senhor tem nos revelado que passa a ferir a santidade do Senhor, né, irmãos? Como a vaidade, né, como a questão das maquiagens, brinco, bermuda, essas coisas, né, irmãos? E tem até uma palavra que eu gosto muito, né, que está lá em Ezequiel, que diz, né, e ao meu povo ensinarão a diferença entre o puro e o impuro, né, entre o santo e o profano. Então é necessário que se ensine isso às pessoas. Sabe, que a diferença, né? Porque o fato de uma pessoa ser arrebatada, o fato de uma pessoa ela ser usada, né, em guerras espirituais, em libertação, em uma série de coisas, sabe, queridos, não é sinônimo de salvação. O que vai nos salvar é a nossa obediência a Deus, né? Então, mais uma vez, né, como eu falei no início, na introdução, nós temos essa facilidade de consultar ao Senhor, de adentrar nas regiões celestiais e consultamos ao Senhor novamente, né? Com relação a Rebeca e, né, resultou, né, culminou nessa experiência da jovem Lili, irmãos, né, irmãos, e nós, é triste, né, irmãos, é triste, mas serve de alerta para nós, não é isso, apóstolo? Amém, é isso, apóstolo. Um alerta, né, eu estava conversando com a jovem Lili, logo na hora da experiência, e ela estava muito trêmula, pensativa, né? Ela disse, parece que passou um filme na cabeça, e é uma sessão muito ruim, saber que Deus tinha plano de salvação grandioso para aquela mulher, que ela foi muito usada mesmo, né? Ela teve experiências de arrebatamento assim como está tendo aqui na nossa igreja, e o Senhor mostrava para ela, e ela confirmava, né? Questão dos cabelos dela, que ela tinha um cabelo grande, deixou crescer tudo que os anjos mostraram, que o Senhor mostrou sobre a doutrina, ela tentou, mas chegou um momento que ela começou a achar que aquilo ali, não, por ela buscar muito a Deus, temer a Deus e ser muito usada, que no dia final dela o Senhor lembraria das suas obras e teria misericórdia, irmão, como muitos têm caído nesse erro, né? E uma das coisas também que eu pude tirar relevante dessa experiência é o fato das pessoas dizerem, o Senhor me disse quando Deus não falou, eu vi o que nunca viram, né? E aí o Senhor, nesse momento, ela pôde ver, né, que ela estava prisioneira no inferno por causa do pecado da mentira. Então as coisas do Senhor, os dons, eles não são manipulados, não podem ser por homens. Então, se o servo vê, ele vê. Se ele não vê, não adianta inventar, criar aonde não existiu, porque realmente o inferno está lá, e sabe? E o Senhor abomina determinados pecados. E nós achamos às vezes que vai ter um jeitinho no dia do Senhor, e não vai ter, irmão. A hora de se santificar é agora, a hora de praticar a justiça, de andar na verdade, guardar a sã doutrina. Agora foram mínimas coisas, né, que fizeram com que essa grande mulher de renome
perdesse a salvação. Isso é um alerta, serve para mim, serve para vocês, que dia após dia possamos estar na dependência total do Senhor. Amém? Deus abençoe. Amém, né, apóstolo? É uma coisa que eu sempre preguei, eu sempre disse isso, né? Alguém chega comigo, apóstolo, o que Deus está te mostrando a meu respeito, essas coisas. Eu sempre falei, olha, comigo não funciona assim. Ou Deus me mostrou, ou Deus não me mostra. Ou Deus fala comigo de forma clara, nítida, a qual eu sou acostumado sempre a ouvir, a qual Ele me ensinou, ou, né, eu não vi nada, né? Não posso seguir uma linhagem de pensamento da minha carne, eu não posso me basear por emoções, eu não posso me basear pelo momento, sabe? Nós temos que basear, né? Nós temos que ter essa intimidade com Deus a ponto de nós conhecermos já o caminho que nos leva ao Santo do Santo. Então a jovem Lili teve essa experiência, né? Consultei ao Senhor através dela, porque eu vejo que muitas experiências que ela tem muito semelhantes às experiências da Rebeca Brown, né? Muito semelhantes. Ela ainda está começando ainda, tem apenas 14 anos, mas eu sei que Deus vai fazer muitas coisas na vida dela, assim também como na vida de algumas pessoas que Ele já tem feito aqui na Igreja Shalom e em Brasil afora, onde essas experiências, esses testemunhos têm chegado. Amém, queridos? Então, espero que essa experiência tenha edificado você, tenha alguma coisa, né? Você com certeza deve ter retido o que é bom para a sua vida. Amém, queridos? Vamos orar, apóstola? Senhor, meu Deus e meu Pai, querido Pai amado, apresenta agora, Pai, cada homem, mulher, jovem, criança, adolescente, Pai, que chegou aqui, Pai, até esse momento da oração. Senhor, eu peço a Tua graça, eu peço, Senhor, o Teu poder, Pai, sobre as nossas vidas, sobre a vida deles, Senhor, Pai, que possamos, Senhor, aprender, anseiar e andar em obediência, Pai, como disse o salmista Davi, né, guarda no meu coração as Tuas palavras para não pecar contra Ti, porque é importante isso, Pai, naquele grande dia nós não estarmos, né, com as nossas vestes sujas, mas sim limpas, justificadas, lavadas pelo sangue do Cordeiro. Pai querido, Pai amado, então que possamos andar, Pai, sob a Tua direção dia após dia, Senhor, que o Senhor, como diz lá em Salmo 32, que possamos andar sobre as Tuas vistas, sobre os Teus conselhos, Pai querido, Pai amado, e que no final da nossa vida, ou quando o Senhor voltar, possamos assim herdar a salvação, Pai, e assim viver eternamente contigo, Pai, como disse Davi no Salmo 23, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Pai, muito obrigado, desde já eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome posição como um soldado forte, não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.